peito, resolveu seguir, ir atrás, cara e coragem. Só que você sai em desvantagem se você não tem fé, se você não tem fé. Te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda, dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar. Volte a brilhar, volte a brilhar. Um vinho, um pão e uma reza, uma lua e um sol, sua vida, portas abertas. Tem algum lugar pra relaxar? Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim. Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem mostrar que a vida é linda, dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar. Podem até gritar, gritar, podem até barulho então fazer, ninguém vai te escutar se não tem fé, ninguém mais vai te ver. Seu olhar sobre
isso aí, né? A fé na vitória tem que ser inabalável. A fé na vitória tem que ser inabalável. Eu postei agora uma matéria. Matéria não. Eu postei um post do Anonymous Brasil que está chamando o pessoal para a rua agora, domingo. Junto com esses movimentos que são patrocinados por bilionários. Eu acho muito engraçado a pessoa que pensa que se está patrocinado por bilionários é a favor do povo. É muito engraçado alguém imaginar isso. O que eles fazem de vez em quando? Eles ganham. Depois eles pegam 10 milhões, 15 milhões, 10 milhões e colocam ali em alguma benemerência para botar o nome da esposa, para botar o nome da mãe, da bisavó. E daí então tá todo mundo, ai, como ele é bom, como ele é maravilhoso. Claro que é bom e maravilhoso, todo mundo é. Todos nós temos o nosso lado mosca e o nosso lado pomba, sabe? Mas a verdade é que é muito engraçado as pessoas fazendo de novo. Isso é que eu não consigo fechar, não fecha na minha cabeça. Porque se tu foi enganado uma vez, ok. Eu já fui enganada uma vez, já fui enganada 2, 3, 10 vezes. Não estou aqui querendo fazer papel de gênio, né? Mas de novo, com o mesmo grupo. Aff, Maria, mãe de Deus, né? Não, aí não, né? É demais para a cabeça da gente. É melhor não. É melhor não. Esse grupo, por exemplo, que o Lula se negou a assinar, esse material aí, esse manifesto nem pediu para Dilma assinar. Porque é óbvio que a Dilma não ia assinar junto com o Temer, né, junto com todo aquele povo que traiu ela da maneira mais sórdida possível, e ela vai assinar, não, porque nós temos que fazer qualquer coisa para tirar o Bolsonaro. De novo, neném? Hein? Nós temos que fazer qualquer coisa para tirar a corrupção. Sempre tem que fazer qualquer coisa. E nesse qualquer coisa, quem aceita qualquer coisa não sabe o que quer. Quando os fins justificam os meios, tu perde a tua essencialidade. Isso não quer dizer ser incapaz de fazer negociações ou de fazer acertos e tal, mas depende com quem. Eu faço qualquer coisa para tirar o Bolsonaro. Oi? Como é que é? Então vamos sentar aqui, vamos conversar, porque eu não entendi nada. Qualquer coisa não. E com qualquer pessoa também não. Depende da circunstância, depende do quê, depende de uma série de coisas. Não pode e ainda fazer assim, o modelito é o mesmo. O modelito é o mesmo. É inacreditável, né? Que tal? Sabe o que eu acho que a Globo tinha que fazer com relação à Covid aí, aos dados? Tinha que fazer... Que horas eles vão dar o... Eles tinham que fazer o que eles estão fazendo, usando dados das secretarias, porque os dados das secretarias ficam abertos. Então, e dá o número somado das secretarias, ok? Mas tinha que fazer um plantão bem escrachado. Tipo assim, tá dando um filme, tá dando não sei o quê, e bota um plantão. Plantão da Globo. O número de mortos pela omissão do presidente Bolsonaro é tanto. Botaram no Bolsonaro. Porque eles estão fazendo isso. E pior de tudo, é que hoje o Ministério da Saúde está nas mãos dos milicos. Daquela fraude que eu sempre pensei que milico era o tipo mais assim organizado, o tipo, sabe, super daquele, né, aquele cara assim que não deixa passar nada, super organizado, super focado, super isso. Não, nós temos um problema técnico. Escondendo o jogo. Ai, que feio, né? Que coisa feia. Então, em apenas 17 dias, o Brasil dobrou o número de mortes por Covid-19. Em apenas 17 dias. Isso é um absurdo. Total absurdo, né?
Nesta quinta-feira, dados do Ministério mostraram que o país ultrapassou a marca dos 34 mil. Estamos nos aproximando dos 35 mil. Nós vamos chegar perto, eu acho, dentro de pouco tempo, nós vamos chegar perto dos Estados Unidos. Quem será de nós que vai morrer, né? Tomara que ninguém aqui, a gente continue todos vivos até setembro. Mas o problema é que cada um de nós está... Porque as pessoas estão na rua, ninguém mais está se preocupando. Quer dizer, tem uma quantidade enorme de pessoas se preocupando, é exagero meu. Mas em 17 dias, o número dobrou. Pegar os primeiros números lá, quando disseram que era uma gripezinha, né? Hein? Uma gripezinha. Pá, que loucura, né? A primeira pessoa morta no país pelo coronavírus foi no dia 27, ele morreu dia 27 de fevereiro e foi confirmado no dia 17 de março. 17 de março, tudo por aí, né? Em 18 de maio, nós tínhamos 16.700 mortos. No dia 18 de maio. E hoje é dia 5 de junho. E nós estamos com 34 mil mortos. Se a pessoa não acha isso importante, não sei mais o que pode ser importante, né? Inclusive diz aqui a amiga Maria Helena, né? O Ministério da Saúde está nas mãos dos milicos e pior, né? De um bilionário americano, do Wizard. Um bilionário americano. E outra coisa, já tem inclusive gente riquíssima que vai entrar, está entrando agora para trabalhar na nossa embaixada. Esse cara que vai trabalhar na embaixada do Brasil, quer dizer, vai trabalhar lá no corpo diplomático brasileiro, que decide os negócios, que tem todas as informações a respeito do Brasil, quer dizer, isso é ridículo a gente pensar nisso. Ele apresentou o Bolsonaro para as pessoas mais top, no sentido de grana do mundo. Investidores, bilionários, apresentou. Imagina, o Bolsonaro deve ter se borrado, perna abaixo, tanto prazer, né? O cara lá do interior foi expulso, quase expulso do exército por terrorista, queria explodir bomba dentro do exército. E agora é presidente do Brasil, os generais todos de joelho na frente dele. Mas, gente, olha, isso vai dar filme. Vai dar um filme no futuro, porque todos eles vão morrer, eu também. Mas lá no futuro, alguém vai ver esse filme. E a gente está bem no meio da zona. Bem no meio da zorra. Zorra total, assim. Que loucura, né? O próprio Steve Bannon está nomeando um americano para o Itamaraty. O objetivo dele, entre manter aqui o Brasil na colônia, como colônia, também é, né, fazer aquele avanço, daqui a pouco tomar a Venezuela. Tudo fica tão claro, né, que parece até unha de elefante pintada de cor-de-rosa. Nós vamos conversar agora com a professora Zita Possamay. Professora Zita Possamay vai conversar com a gente agora. Vamos falar sobre Porto Alegre, vamos comentar as coisas boas que nós temos aqui na nossa cidade, especialmente no que se refere à identidade da nossa capital, não é? Vou ligar para ela nesse momento, para a gente poder conversar, bater um papo aqui sobre a cidade, porque afinal hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira. E dizer que na sexta-feira a gente sempre estava programando alguma coisa para o fim de, né? Programando alguma ida ao mercado, alguma coisa. Professora Zita, bom dia. Bom dia, Beatriz. Tudo bem? Bom dia, ouvintes da Manaua. Tudo indo, né, Beatriz? Tudo indo. Ninguém sabe para onde, mas tá bom. Estamos nesse barco à deriva. Que coisa séria. Se bem que a gente tem uma ideia bem clara de onde a gente quer ficar, né? Para onde a gente quer ir. Isso é bom. Temos. Isso é bom. O Brasil é que está à deriva. Então, o que hoje nós temos para conversar, professora? Eu queria, inicialmente, fazer um anúncio aqui de uma coisa muito legal que foi agora publicado pela Secretaria de Estado da Cultura, tá? Não estou aqui fazendo propaganda do governo, mas é que é
é que é uma notícia realmente boa, porque os trabalhadores da cultura estavam aguardando um edital, né? Ontem foi aprovada a Lei Candir, a Lei Aldir Blanc, né? Uhum, então, isso. Então uma lei uma notícia muito boa. E aqui no nosso estado foi publicado um edital também para os produtores da cultura, para os trabalhadores da cultura. E eu me lembrei aqui de divulgar, porque eventualmente pode ter também o pessoal da própria Manaua, né, e outros colegas que podem também participar desse edital. É um edital muito simples, viu, Bea? E hoje nós estamos organizando uma reunião às 15 horas, uma reunião virtual, que é principalmente da área de museus. Está lá no meu Face, o pessoal pode olhar o link lá no meu Face e acessar a reunião às 15 horas, que nós vamos falar então sobre esse edital. Ele é um valor, assim, embora no total seja um valor grande, ele é um valor pequeno para cada pessoa. Então, na verdade, a pessoa física, né, precisa se habilitar com a documentação toda lá que eles pedem, que não é assim tão difícil. E cada projeto é o valor máximo de R$ 1.500. Não é muito, é um valor muito realmente assim para salvar assim, quem está numa situação difícil, né? E vale também para o interior. Aliás, tem mais projetos para o interior, tem mais vagas, vamos dizer assim, para o interior do que para a própria capital. Cada área vão poder aprovar 100 projetos, Beatriz. Então, assim, teatro, música, no nosso caso, museu, patrimônio cultural, cada um tem 100 pessoas para aprovar, né? E 100 projetos, então, sendo que apenas 30 são na capital e 70 no interior. Então, acho que vale a pena, assim, quem for... né, quem tem alguma relação com a cultura, já montou algum projeto, já fez alguma ação, acho que é importante aí se mobilizar para utilizar esse dinheiro, né, porque se conseguiu a duras penas e agora a gente precisa realmente que as pessoas possam aproveitar, né. Sim. Só repete de novo, repete onde, como e quem que pode participar. A conversa vai ser uma conversa virtual pelo Meet, tá? Então, eu pediria para as pessoas irem no meu Face lá e pegar o link, porque fica mais fácil daí para colocar nessa, porque daí só clicam ali em cima do link e tem acesso à reunião, mas eu posso dizer aqui também, é https://meet, né? met.google.com/mbdkpsd-oix. É meio chatinho, então o melhor é realmente ir lá, né, no Facebook. Tenho visto que vários ouvintes aqui da rádio têm me pedido amizade, então eu tenho adicionado lá, fica mais fácil para as pessoas terem acesso. Ótimo. Não só para a pessoa mesmo se inscrever, né, Bea? Mas também até a própria rádio, né? Ela pode se inscrever, Beatriz. Vou fazer isso. Uma pessoa, no caso, né? Uma pessoa. Uhum. Uma pessoa, digamos, que quisesse propor um programa, sei lá, vinculado à questão cultural, porque o nome do edital é FAC Digital, tá? É bem para esse momento da pandemia e é justamente para ações que sejam disponibilizadas de modo online, né? Ou por uma rede social, ou por entende? Então, na minha visão, né? Eu não estou na comissão julgadora, não tem nada disso. Eu sou só do GT de museus, que estou assim... O meu papel é fazer com que as pessoas se inscrevam, né, e que potencialize ações aí na área da cultura e na área dos museus. Então, tranquilamente, poderia ser, por exemplo, um programa de rádio, digamos assim, que tivesse uma relação mais direta com a memória, com o patrimônio. Já estou dando ideia aqui, né? Até isso que eu faço aqui um pouco. E por que não? Claro. Exatamente. Se alguém quisesse fazer isso, eu adoraria, né? Mas eu não tenho tempo.
Mas se alguém quisesse fazer alguma coisa focada na questão do patrimônio, ou da cultura, né, fica aí a dica, né, vale a pena, porque não é muito recurso, né, esses 1.500 aí tem que executar em 2 meses, então daqui a pouco pode ser um programa que dure só 2 meses. Sim, vamos conversar sobre isso depois, eu quero um pouquinho mais de informação, quem sabe a gente programa isso. Conversamos. É muito, realmente assim, o edital é muito, muito simples, basta a pessoa ter toda a documentação exigida, fazer uma declaração que ela já realizou ações culturais, no caso, né, e fazer, claro, propor alguma coisa focada aí nessa área. Eu te ajudo, assim, a pensar, tá? Nossa, já estamos fazendo, então. Que bom, que bom. E, Bea, o outro assunto que eu queria conversar hoje contigo e com os nossos ouvintes também é sobre racismo estrutural. Eu até coloquei aqui no nosso Facebook, porque eu acho que não dá para, infelizmente, não dá para deixar passar esse assunto, né? Porque é o assunto do momento. Então, de algum modo, nós precisamos falar sobre isso, né? Eu me lembro quando, nos governos populares, nós tínhamos uma secretaria específica para tratar dessas questões, né, da diversidade cultural, que era a CEPIC. E eu me lembro que eu passava sempre na frente de um outdoor, que eu adorava aquele outdoor, que dizia assim, que era uma campanha deles, era uma fotografia preto e branco, de uma pessoa negra, agora não me lembro bem que situação, mas dizia assim, aonde você esconde o seu racismo? Né, uma pergunta, aonde você esconde o seu racismo? Sim. Né, então, assim, para justamente a gente falar desse assunto, né, porque tem pessoas que não querem nem falar, porque a coisa é tão feia, é tão doentia, é tão, né, nefasta. Essas imagens... Tem outras, Ita, que acham absolutamente normal. Sim, né? Já está tão introjetado aquilo, né, que para eles mas como sempre foi assim? Exatamente. A naturalização desse racismo é que expressa, né, o que tem sido chamado agora de racismo estrutural, que é esse racismo que está realmente na estrutura da sociedade. Ele próprio é estruturante da sociedade. Então nós não percebemos mais ele, por isso nós precisamos falar sempre dele, né? Então agora, como aconteceu essa situação lá nos Estados Unidos e que nós estamos assistindo, né, diariamente as mobilizações e estamos assistindo também diariamente as acusações sendo modificadas, né? Vejam que no início os outros colegas da pessoa que fez aquilo com o George Floyd, elas não iam sofrer absolutamente nada. Agora elas já estão presas com uma fiança de $650 mil e vão ser também julgadas, né, por terem sido, enfim, coniventes, ou seja, mataram junto, né? Mataram junto o George Floyd. Então, é incrível, assim, como as pessoas na rua, no caso lá dos Estados Unidos, estão conseguindo, né, fazer uma mudança que ainda não é a que se gostaria, porque a questão lá é também estrutural, obviamente, mas tem a questão da polícia, né, da reforma da polícia, mas e que aqui, enfim, aqui é o nosso cotidiano, né? Até eu fiz uma postagem no Face, o Miguel, aquele menino, é o nosso George Floyd diário, do cotidiano. Isso acontece com vidas negras diariamente. Nós temos já uma lista, né, inclusive de crianças nessa pandemia, mas não só de crianças, mas sempre são negros, né? Quase sempre são negros, porque acontecem quase sempre na favela essas mortes, né? E nós falamos delas, enfim, as famílias sofrem, aparecem ali no jornal do dia, né? A mãe sofrendo, a família sofrendo, o enterro, enfim, a revolta, e tudo fica por isso mesmo, ou seja, parece algo realmente assim, que já faz parte, né? Já foi naturalizado, mais um negro que morre, mais uma vida, um corpo negro que, enfim, que desaparece aí, geralmente sob violência da própria polícia, né? Aqui no Brasil a gente sabe que é a polícia que mais mata, tem estudos aí, não sou especialista nisso nem nada, mas a gente sabe desses dados aí que são
que são realmente devastadores, né, para um país como o nosso, que tem também a desigualdade também como estruturante, e a desigualdade junta, né, digamos assim, ela compõe com o racismo, acirra, vamos dizer assim, esse racismo estrutural, ele acirra essa igualdade também que é estrutural, porque aí nós vamos ver que do ponto de vista econômico, aqueles que vão ser os mais prejudicados pela questão econômica vão ser justamente os negros também, e também na política vão ser aqueles que vão estar menos representados. É muito difícil a gente ver num cenário, por exemplo, de ministros, né? Agora então nem se fala, a gente não vê um ministro negro, a gente tem pouca representatividade do negro nas instâncias políticas, nos congressos, nas assembleias legislativas, câmaras de vereadores, etc. Menos ainda mulheres negras, né? Felizmente hoje o quadro já mudou muito, nós já temos candidatas negras, já temos parlamentares negras também, mas ainda realmente assim, ainda é uma representatividade muito aquém, né, do esperado para um percentual de 50% da população que nós temos, né, Beatriz? Nós temos 50% da população de pardos e negros. Exato. Os Estados Unidos têm apenas 13%. Vejam a diferença, né? A diferença. Eu acho muito bom, assim, eu gosto de comparar, fazer coisas comparadas com os Estados Unidos. Eu não faço assim nas minhas pesquisas, mas eu sempre gostei muito, assim, de história dos Estados Unidos e desses comparativos, porque lá como aqui são países gigantescos, com território gigantesco, com uma diversidade também muito grande, e uma marca também que é dos dois países, que é a questão da escravização. Então, a escravização é algo assim que deixa, vamos dizer assim, uma marca, né, uma herança que é difícil, que é realmente muito difícil de ser ultrapassada, de ser suplantada. Se foi, digamos assim, se ela terminou do ponto de vista ali da norma, né, da normativa, não existe mais escravo, ok? Mas a gente vê que, do ponto de vista econômico, político e subjetivo, esse racismo que vem junto com a escravidão, ele se mantém na sociedade, tanto lá como aqui. Mas tem um aspecto, então, que eu queria mais tocar nesses aspectos históricos, que é a minha área, né? Não sou uma especialista também de escravidão, mas aproveito o espaço para falar disso, porque eu acho que isso é importante, é que a escravização, realmente, a escravização moderna, que foi a escravização de africanos, desses africanos que foram inseridos, né, nesse capitalismo do período colonial, por conta, né, do desenvolvimento comercial, principalmente de Portugal. Portugal era o grande, né, comerciante de escravos, a riqueza de Portugal estava muito relacionada a esse comércio aí, deles trazerem para cá os escravos, fazerem trocas na África, enfim, eles dominavam inicialmente, né, esse comércio, mas além da própria escravização, que aqui no Brasil e também nos Estados Unidos era uma marca realmente muito forte, nós vamos ter aí as teorias raciais, que eu acho que é um ponto bastante importante. Junto com a escravidão tem os pensadores, cientistas, enfim, pessoas que vão pensar justamente sobre as chamadas raças humanas naquele momento, né? Naquele contexto ali, principalmente do século XVIII, mas já no XIX nós vamos ter muita discussão sobre isso, muitos estudos sobre isso, e teorias realmente raciais que, enfim, naquele momento ali, naquele momento o pensamento é de que tentava-se, vamos dizer assim, encaixar esses grupos que agora estavam sendo contactados pelo europeu, estavam sendo questionados se eles eram efetivamente humanos. Essa era a discussão. Porque o parâmetro era um parâmetro europocentrista, ou seja, os europeus achavam que eram o centro do mundo. E, de repente, eles se dão conta, que tem indígenas aqui no Brasil, que tem pessoas negras na África, enfim, já conheciam lá os asiáticos,
Então há toda uma discussão em relação a essas raças e a discussão se eles eram humanos, até porque junto com isso tinha a questão econômica também, de se considerar humanos fica mais fácil, justifica a escravização, né? Esses seres não são humanos, então não tem problema, podemos escravizar. Então essas teorias acabam também sendo uma maneira de justificar a escravização, tirar a culpa, né? A culpa, inclusive, da própria Igreja Católica, que estava junto com o Estado naquele momento, no apoio à escravização. Então, veja que essas teorias, elas acabam também alimentando essa concepção de que o negro é diferente, de que ele não é humano, e de que necessariamente tanto o negro como o índio, eles têm que se desenvolver, né? São culturas primitivas, povos primitivos, e têm que alcançar a civilização, que é onde chegou, então, o padrão branco, europeu, católico. Então, tudo o que se fazia era para que esses povos, né, chegassem nesse patamar. Por isso que, quando os escravos africanos são trazidos, né, as pessoas são escravizadas e são trazidas para o Brasil, há toda uma preocupação também assim, de incorporá-los à religião, embora eles tenham conseguido manter, né, uma certa liberdade religiosa, tem até aquela questão do sincretismo religioso, que os nossos aqui do Brasil, nossos escravos do Brasil, eles conseguiram manter, vamos dizer assim, né, junto com os santos católicos, eles também cultuavam os outros santos, tanto que hoje a gente tem uma certa correspondência até, né? Sim. Tal orixá corresponde a tal santo católico, enfim, em algumas religiões a gente tem essa correspondência. Mas eu sempre tenho um dado histórico que diferencia, eu acho, substancialmente os Estados Unidos do Brasil nessa questão, que é o fato de que nos Estados Unidos esse racismo, ele sempre foi mais explícito. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Tá? Em relação ao Brasil. Nos Estados Unidos, a Guerra de Secessão, especialmente, que foi a guerra que consolidou a derrota, né, do sul dos Estados Unidos, as colônias do sul, que eram justamente as colônias que tinham uma estrutura econômica semelhante ao Brasil, ou seja, latifúndios, produção de monocultura, o algodão, né, principalmente, e a mão de obra escravocrata. Então, esse sul, na Guerra de Secessão, ele perde, ele é completamente devastado em relação às colônias do norte. As colônias do norte já estavam em pleno desenvolvimento capitalista, com manufaturas, pequenas propriedades, enfim, não interessava ter uma estrutura dentro do país que não contribuía para o desenvolvimento capitalista, né? O escravo ele não ganha, e se ele não ganha, ele não consome. Então, para o desenvolvimento capitalista, não interessa ter escravos, né, naquele momento. Então, interessa ter uma mão de obra assalariada que possa consumir. Então, esse projeto do Sul, ele é derrotado, mas concomitante a ele já surge uma organização, que é a Ku Klux Klan, que explicita esse racismo e que vai passar a perseguir justamente, principalmente negros. A gente vai ter uma estrutura que separa negros e brancos até os anos 60, né, Beatriz, nos Estados Unidos. Separa literalmente, né? A gente tem um filme maravilhoso, que eu acho que já citou aqui no programa, que é Vidas Cruzadas, né, das empregadas nos anos 50, a situação das empregadas que não podiam nem usar o banheiro das suas patroas dentro de casa, elas tinham que sair, elas tinham que fazer as necessidades delas em outro lugar ou no outro banheiro, não podia ser das patroas. Nos ônibus também eles eram separados, ou seja, a deflagração da luta pelos direitos civis para os negros nos anos 60, e que aí o Malcolm X é um líder, mas principalmente o Martin Luther King, né? Eles vão justamente fazer com que sejam aprovadas leis que acabem com essa divisão visível, né, na sociedade. Ou seja, tem um lugar no ônibus que é para branco e outro que é para negro. Se o para branco estiver vazio e o para negro estiver completamente lotado, aquele negro não teria direito a sentar no lado do branco. Então, veja, assim, nós nunca tivemos algo desse tipo, assim, tão
tão escrachado, vamos dizer assim, do hospital no Brasil, de campanha, né? da Embora cidade. a gente também tivesse, vamos dizer assim, compartimentalizações sociais. A gente teve assim, o clube que era muito mais dos brancos, dos alemães, dos italianos, os clubes sociais negros, não é à toa que existiam os clubes sociais negros, ou seja, onde também há essa separação, mas não é uma separação, vamos dizer assim, normatizada, é uma separação aí na chegada, a inauguração do hospital, assim, que está na subjetividade da cultura, mas não está em alguns aspectos não estava na própria lei, né? E tem um outro componente também que faz com que a gente escamoteie o nosso racismo, que é também uma construção, vamos dizer assim, teórica, né, do ponto de vista das ideias, de construção da ideia de um mito da miscigenação no Brasil, né? E de que nós seríamos, então, um país que teríamos misturado, principalmente as três raças, europeus, negros e indígenas, e isso teria, né, gerado um caldo de cultura, um povo miscigenado, e lá no século XIX, século XVIII, essa miscigenação ela era considerada prejudicial para a raça, quanto mais pura a raça, melhor. Então, a ideia justamente é branquear. O projeto, inclusive, do governo português de trazer os imigrantes italianos para cá tem esse objetivo. Dom João VI já tinha esse projeto de branqueamento realmente da população. Mas, ali para o início do século, anos 30, há teóricos que vão fazer uma valorização da miscigenação. Vão dizer que o Brasil, na verdade, ele é forte. Há uma fortaleza aí nesse Brasil, nessa população brasileira, porque ela é misturada, né? Se por um lado é interessante, porque há uma valorização de todas as raças e dessa mistura que nós somos uma mistura, né? Nós temos sangue de tudo que é coisa aí, em cada um de nós. Né? Nós somos indígenas, negros, europeus, não adianta achar que não tem, porque tem. Então, o que acontece também? Por outro lado, isso escamoteia o nosso racismo, né? Isso escamoteia, é uma ideia assim de democratização racial, que nós vivemos bem, nós somos miscigenados, não temos preconceitos raciais. Então a gente cria o próprio preconceito de não ter preconceito, né? E por isso que é tão difícil para nós falarmos de racismo, por isso que ficou assim tão naturalizada essas questões aí que envolvem os negros e também negros pobres, que veja quanto tempo, né, já falei isso aqui no programa, veja quanto tempo nós levamos para aprovar cotas raciais na universidade, por exemplo. Quando lá nos anos 60 os americanos já conseguiram isso. Só que esse aspecto tem uma coisa interessante, ou seja, são as políticas públicas, óbvio, nós precisamos de políticas públicas nesse sentido, não só de evitar morte e violência na favela em relação aos negros, mas é muito mais complicado. As políticas públicas, eu acho que elas evidenciam isso e fazem com que isso fique na pauta, é importante nós falarmos disso o tempo todo, e instituirmos ações afirmativas para, digamos assim, recuperar, né, tudo que esses descendentes, vamos dizer assim, de escravos perderam, enfim, foram prejudicados por esse desenvolvimento histórico que a gente tem, né? Mas veja, Beatriz, eu ouvi uma vez, esse dado assim me deixou eu fiquei assim muito surpresa de ouvir, mas eu não sei por que eu fiquei surpresa, porque agora a gente vive tendo mortes de negros nos Estados Unidos pela polícia, volta e meia aparece um no noticiário, mas esse dado é um dado interessante. Eu ouvi uma vez numa instituição que eu trabalhava, uma educadora norte-americana, negra, que veio falar, enfim, nessa instituição, e ela disse o seguinte, que, ok, hoje a gente vê nos Estados Unidos, diferente do Brasil, que ainda não chegamos lá, mas vamos chegar, a gente vê os afro-americans, né, em todos os postos sociais, ou seja, eles são médicos, eles são advogados, eles são todas as profissões que tu imaginar, tá? Não é como aqui que a gente vê principalmente nas profissões sem nível superior, né? Lá eles estão nessas profissões porque as cotas foram implantadas muito antes, ou seja, lá pelos anos 60, né? A ponto, inclusive, de nós termos tido um presidente negro,
né, o Barack Obama. Mas ela disse o seguinte: bom, hoje os negros estão, ela era negra, né, nós estamos em todos os lugares, em todos os postos sociais, mas o branco ainda olha para nós e diz assim: vocês estão aí porque nós deixamos. Uhum. Então veja, né, Beatriz, Sim, veja... sim. É a dominação do tipo eu concedi, né, uma concessão. Eu concedi, ou seja... Não tem mérito. Quando teve essa discussão das cotas, eu me lembro que a gente conversava muito assim, com o pessoal ali da URGS, que lidera esse movimento, principalmente das ações afirmativas, e as pessoas confundiam, diziam o seguinte, um dos argumentos: porque as cotas vão estimular o racismo. Que não sei o quê. Aí, uma das coisas importantes, né, Beatriz, as cotas, elas as cotas não atingem o racismo. Esses garotos e garotas que estão hoje estudando na universidade, que são negros, que serão médicos e advogados amanhã, eles vão continuar sendo negros e eles vão continuar sofrendo racismo. Então, assim, nós atingimos, até certo ponto, uma questão da desigualdade econômica e até política, mas o racismo, ele é muito mais complicado de nós resolvermos, deixarmos de ser um país racista, né, como nós somos até agora, e pior, né, nós somos, e não falamos disso, que eu acho que é o pior, nos Estados Unidos. E outra coisa interessante, nos Estados Unidos, a gente olha ali, não sei se tu está vendo as imagens, está vendo, né, muitos brancos, ou seja, não Sim. são só os negros que estão na rua, são os brancos que estão na rua. Uhum. Então, eu acho daí também uma questão importante. Se nós não começarmos, eu digo nós como sociedade, né, todos, falarmos disso e combatermos isso, enfrentarmos isso como um problema nosso, fulcral, estrutural, a gente não vai conseguir. Então, eu queria trazer aqui a fala da Angela Davis, né? A Angela Davis diz, olha, numa sociedade racista, não adianta não ser racista, né? Ou achar que tu não tem racismo, mas tu tem que ser antirracista, né? Seja branco, seja preto, seja amarelo, seja que cor tu tenhas, tu tem que ser antirracista. Então, nós precisamos falar o tempo todo disso, nós precisamos colocar essa questão em jogo, porque as pessoas que não são negras, elas não sentem na pele o que é o racismo. Não. Né? Porque eu, por exemplo, eu sou branca, eu não sofro racismo, ao contrário, por eu ser muito branca, às vezes eu sou até privilegiada, quando não deveria, né? Em relação a outras pessoas. Então, só quem é negro sente na pele o que quer dizer ser racista, né? Então, daí um problema, né, realmente social e estrutural, que nós precisamos falar disso, né, para poder, enfim, avançar como uma sociedade que seja mais justa, mais respeitadora das diferenças, enfim, mais igualitária. Então, hoje eu vou deixar um pouco Porto Alegre, só na música. Tem uma musiquinha agora aí, sim, que eu te deixei. Encontrou? Encontrei, sim. Tranquilo. Mas legal, depois vamos conversar sobre aquele outro assunto ali, no final de semana a gente conversa, tá bom? Tá Fora certo, do ar. Tá certo. Uma boa final ideia. De semana a todos. Obrigada, Zita. E fiquem em casa, né? Tá aberto, mas não dá para sair porque o bichinho tá lá fora, esperando. Um abraço, amiga. Obrigada. Abraço, tchau. Sabe que várias vezes no passado, assim, eu fiz entrevistas com o pessoal do movimento dos alcoólicos anônimos. E me lembro que dos 12 passos, se não me engano, né, que são os passos que levam à cura, que levam a pessoa a administrar a sua doença. E a primeira delas que todos eles falam é você admitir o problema. Porque enquanto a sociedade não admitir que é racista, não adianta. Pode-se fazer 500 abordagens, 500 mesas redondas, pode-se fazer trocentos projetos, mas se a sociedade não admitir que é racista... Eu vi uma reportagem agora de manhã no Jornal Brasil de Fato, não, no Jornal Brasil Atual,
que nós retransmitimos aqui das 7 às 9, eu vi uma reportagem sobre os imigrantes aqui da América Latina. Aqui, paraguaios, uruguaios, que são índios, né? Tem toda uma visão, assim, um aspecto de nativos da América do Sul. E ele falando do preconceito que eles sofrem. Falando sobre as pessoas que mandam eles embora de volta para o seu país. As pessoas que dizem que eles não têm que estar aqui, que não têm que ficar aqui, que eles têm que ir para casa, para o país deles, que os senhorios, os que alugam os imóveis onde eles conseguem alugar quartos, lugares assim bem difíceis, assim, não são lugares bons, né? Mas mesmo assim eles sofrem preconceito de toda a natureza por causa da raça. Que eles olham a pessoa olha e diz, eu sou descendente europeu, esse aí é um índio, bugre, lá do meio do mato, lá de... Quando vieram esses negros todos que vieram da África em busca de uma melhor condição aqui, que vieram inclusive do Haiti para cá, eu uma vez conversei com uma pessoa lá na CIS Brasil, ele era engenheiro, estava vendendo coisinha ali na rua, porque ele estava perseguido, queriam matá-lo. Então, assim, nós temos que admitir significa falar. Então, tem muita gente que se irrita. Mas já está falando de novo, isso é vitimismo. Então vai lá, vai ser negro para ver, vai ser latino, vai ser índio para ver qual é o sofrimento que tu passa. Porque tu não sabe, a gente não tem noção. Então tem que falar, tem que ter cota, tem que ser falado, tem que ser mostrado, tem que ser denunciado. Nós temos que ser, antes de não ser racistas, nós temos que ser contra os racistas, antirracistas, denunciar a pessoa que tem ato de racismo, chamar a atenção de pessoas perto de nós que não se dão conta e agem dessa maneira por causa do próprio racismo estrutural que a gente tem, né? E tem que falar. É a nossa participação, e nós, começando por nós, né? Ficar prestando bem atenção para não ser racista, porque a gente, quando se dá conta, está sendo. Infelizmente, é a nossa realidade. Só uma luta que tem que ser constante contra nosso racismo pessoal. Não que eu seja grande branca, né? Mas eu não tenho, realmente, assim, não tenho... Tenho parentes lá na árvore genealógica, obviamente que eu tenho. Índios, negros, portugueses, espanhóis, tem de tudo ali, né? Mas nós precisamos fazer isso, né? Obama não fez nada pelos negros, mas fez 7 guerras que matou crianças e civis. É isso aí, né? Se o Biden esquecer, o Biden, né? Esquecer que vai ser candidato a presidente, o nome substituto será Michelle Obama. Pepe Escobar disse, né? Pepe Escobar é um gênio no que se refere à política internacional. Ouvi-lo é um privilégio, né? Ele fez Ele conversou, inclusive, esses dias com a Dilma, não consegui ouvir ainda, mas que a conversa foi sensacional. Se o Biden esquecer que vai ser candidato a presidente, pode ser que ele, daqui a pouco, né? O nome substituto dele nos democratas será Michelle Obama. E depois desse movimento da morte do negro, ela ganharia fácil e tiraria o Donald Trump do governo. Tá? A coisa lá está muito, muito, muito... E tudo que se resolver por lá... Porque assim, a gente também não pode ter ilusões. Nós não podemos ter ilusões. O presidente dos Estados Unidos, ele não é ele que comanda, ele é uma pessoa que está ali. Mas os interesses econômicos de todas as grandes corporações e dos bancos são mega vezes mais importantes do que ele. E são esses que decidem. É bom ter uma pessoa como
o Obama, uma pessoa, né, para poder fazer as coisas, mas na verdade eles têm os falcões que estão lá dentro do governo americano, que eu saiba, eles não saíram, né? Marina Silva disse: não é normal não ter uma casa, não ter água para beber, não ter um trabalho para tirar sustento, isso no Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu não suporto a Marina Silva, sinceramente, eu nem gosto de destacar o que ela fala, o que ela diz, o que ela pensa. Comemorar o quê? Ambiente, ambientalista e ex-ministra reflete sobre gênero, raça e desigualdade geradas pela pandemia e a política ambiental do governo Bolsonaro. A única coisa que o Brasil tem para celebrar é a ação da sociedade civil. Não, sabe, tu ter estado lá, então se ela como ministra, ela poderia ter feito essas denúncias todas como ministra, né? Seria bem mais interessante. Bem mais interessante. Eu postei no nosso Facebook uma queda do presidente da República, dos 57 milhões de brasileiros, porque não é meu, não votei nele. Ele caiu lá num barral que tem em torno de um hospital de campanha que foi construída pelo governo de Goiás. Sem máscara, fazendo ali a sua participação, e aí, cara, aquele barral todo, ele acabou caindo. Está ali a queda dele está no nosso Facebook. Se alguém quiser compartilhar, se alguém quiser ver, a queda está lá no nosso Facebook. É só dar uma conferida, né? Para ver, é bom a gente ver, né? E ele, inclusive, está preparando a Guarda Nacional para ir contra os brasileiros que estiverem fazendo alguma coisa lá na frente do Palácio domingo. Segundo a informação que a gente tem, né, ele vai usar a Guarda Nacional contra as pessoas que estiverem lá. Ele vai, dependendo da circunstância, ele pode estar programando, com certeza absoluta, né, algum tipo de movimento para tentar se fazer, né? Porque quando ele diz que as pessoas que vão para as ruas são pessoas marginais, ele está se referindo ao grupo dele que vai para as ruas? Eu não consigo entender uma pessoa que tem essa incapacidade de ter uma percepção mínima do bom senso. Quando tu diz que quem está na rua fazendo movimentos, manifestações são marginais, são maconheiros, tu está te referindo a quê? Ao teu grupo que vai para a rua? É muito chato isso, é cansativo, né? Uma reunião entre representantes do governo do presidente e do governo do Distrito Federal vai decidir o eventual emprego da Força Nacional de Segurança nas manifestações antifascistas programadas para acontecer no próximo domingo na Esplanada dos Ministérios. O pretexto para o uso da Força Nacional seria para proteger prédios públicos do local. Os órgãos de inteligência do governo federal estão monitorando a situação e, caso considere haver risco para as instalações federais, o Gabinete de Segurança Institucional poderá acionar o Ministério da Justiça e Segurança Pública e requisitar o uso da força. O pedido, contudo, não foi ainda autorizado. A responsabilidade pela atuação do policiamento ostensivo na esplanada é da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Bolsonaro afirmou ontem nas suas redes sociais, numa live que ele sempre faz, né, nas quintas-feiras, que marginais marcaram manifestações para domingo. E alertou ainda que o governo federal e governadores com compromisso com a democracia estariam preparados para reagir caso esse pessoal ultrapasse o limite da racionalidade. O que eles devem estar aprontando? Os black blocs. O que eles fizeram em 2013, cara, não seja burro, é a mesma coisa. Eu repito, a pessoa ser enganada uma vez é uma coisa, ser enganada de novo, 2 anos depois, 1 ano e meio depois, 3 anos depois, a pessoa é muito tansa. Ela é muito ingênua, bobalhona, bobada da enchente. De novo, não. Do mesmo jeito, não. Então me engana de forma diferente. Vem pintado de verde, azul. Mas não me engana com a mesma cara de pau, né? Eita, nós. É triste isso, né?
Não dá para, é impossível querer assim, né? A Maria Lúcia Sampaio, ela nos diz aqui, gostou da foto, Maria Lúcia? Ontem eu mandei para várias amigas uma foto que, não me lembro quem foi que me mandou, acho que foi o Jorge Luiz Martins, eu acho que foi ele que me mandou uma foto com várias pessoas vestidas lá na década de 70, como um calça boca de sino, e todo mundo bem magrinho, perguntando onde é que essas pessoas comiam, né? Eu mandei, não sei se você gostou aí da foto. Eu detesto a Marina. Diz o Chico, se o Aécio, a quem ela apoiou, tivesse ganho a eleição, tudo estaria resolvido. Bom dia. Daí ela não ia estar reclamando, né? Mas eu tenho assim pessoas que não dá. Eu até entendo quando tem pessoas que dizem que não me suportam, porque eu realmente sei que quando uma pessoa já é insuportável pra gente, é um direito que a gente tem de não conviver com aquilo, porque ninguém é obrigado, né? Eu tenho aqui uma pessoa que me pede um monte de coisa, que quer participar, não sei o quê, mas ela quer me esculhambar. E ela faz toda uma força para ver se entra através de outras pessoas, mas eu estou sempre dizendo não. Não é porque eu não gosto dela, é porque ela só quer esculhambar as coisas que eu gosto. Ela quer criticar, ela quer me confrontar. E não é uma... Para que a gente vai fazer isso, né? Nós não temos nem idade para fazer isso. Eu não tenho. Já estou velha o suficiente para não entrar nessa de ficar batendo boquinha. Black Blocs é a P2, PMs de 2013 contra Dilma para acusar a esquerda. Pois é exatamente isso que vão fazer. Sabe? É isso. Tudo é... Olha aqui, ó, o Trump vai ser agora... uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas só presta atenção. O Trump vai ser... O presidente dos Estados Unidos vai ser... processado por um grupo importante que tem lá nos Estados Unidos de direitos civis. Por que ele vai ser processado? Porque no meio de toda aquela zona que eles estão vivendo lá, de toda aquela pandemia de violência da polícia, porque a gente tem mostrado outras ali que são do Arco da Velha. Aqui acontece a mesma coisa, só que a gente não tem tantos vídeos. Porque alguém disse, não me lembro quem foi, que não aumentou a violência da polícia, que agora está sendo gravada, agora está sendo filmada. Então a gente está vendo, né? O Trump vai ser processado, por quê? Porque naquele dia, depois que ele entrou, teve que ir para o bunker, porque o povo estava todo lá na frente da Casa Branca de noite, apagaram todas as luzes da Casa Branca. No outro dia, o Trump saiu pelo um dos lados lá da Casa Branca, não saiu pela porta da frente, mas saiu por um dos lados, um dos portões do lado, para que ele pudesse ir até uma igrejinha que fica bem perto desse portão do lado da Casa Branca, que é uma igrejinha, diz que muito bonitinha e tal. Tinha muita gente ali parada. A polícia veio, gente, e detonou. As pessoas estavam sentadas. As pessoas estavam na grama, estavam sentadas ali, conversando e tal, fazendo uma manifestação pacífica. A polícia veio com tudo. Limpou o caminho para ele poder sair pelo portão da Casa Branca, esse portão de um dos lados lá, ir até essa igreja com uma Bíblia na mão e fazer uma cena ali, fazer fotos para a campanha eleitoral. E agora esse grupo de civis, grupo de direitos dos civis dos Estados Unidos, vai processar o presidente da República por causa daquela encenação. Então a gente vê assim que as coisas, elas não nada acontece por acaso. Tu olha para esses grupos que estão liderando o processo agora, os que estão no auge da liderança. Tem agora mesmo, me mandaram aqui um camarada que está detonando o Lula de novo, dizendo que o Lula não quer, porque o Lula já era, porque não sei o quê, bababá, bababá. Porque esses aí são o Steve Bannon da esquerda. É o cara que vem para detonar. Então a gente tem que identificar essas pessoas e tomar uma decisão pessoal.
Quer dizer, tu vai fazer o que eles já fizeram e nos mantiveram escravos, escravizados e tiraram todos os nossos... Porque eles não falam sobre retornar os direitos, os direitos trabalhistas, os direitos sociais, eles não falam nisso, eles só falam em tirar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, de alguma maneira, não sei por que lá, é porque eles querem nos manter ocupados. Então a gente fica, agora o ódio é o Bolsonaro, o ódio é o Bolsonaro. Enquanto lá atrás eles estão, o Guedes, que é o cara, que é o que manda, está tirando tudo. Está passando a régua e tirando tudo. E nós aqui, todo mundo ensaiadinho, o Bolsonaro, Bolsonaro. Claro que tem que tirar, ele nem deveria ter chegado lá. E foram as pessoas, agora as pessoas que querem tirá-lo, são as pessoas que colocaram ele lá. Parte da mídia aqui do Rio Grande do Sul. Porque o Bolsonaro, vem cá, pateta. Onde é que tu estava em 2013? 2014, 2015, 2016? Estava reverberando os fake news? Estava dizendo que os black blocs eram da esquerda? Quando, na verdade, todo mundo que tinha um pouquinho de informação sabia que eles eram infiltrados? Mas tu não dizia isso, né? Agora vem dizer, porque eu sou contra o Bolsonaro. Vai te catar, as pessoas têm que ter um mínimo, e nós também, né? Mesmo que a gente seja um zerinho à esquerda, não quero nem saber. Eu sou o zerinho à esquerda, mas sou o zerinho à esquerda. E vou sempre dizer que eles são culpados, são responsáveis, que eles estavam lá, que eles agiram para o Bolsonaro chegar no poder hoje. Agora tira o Bolsonaro, mas o Guedes, direito trabalhista... direito a uma série de questões, a salário e tal, não, nem falam, porque esse é o sonho da vida deles. O povo escravizado. Aí tu tem que bancar a bobada e dizer que está com eles, e não abre, né? Não dá, né? Tem que ter um mínimo de bom senso. Que tal se alguém me mandasse uma música, hein? Só para dar uma desacelerada aqui. Uma música. Vocês acreditam que no caso do Miguel já estão passando pano na mulher do prefeito e que ela é a vítima? Em posts nas redes tem absurdos do tipo: a mãe não tinha nada que levar o filho para o trabalho. E até a ideia fascista do controle de natalidade surgiu, que se a empregada não tinha com quem deixar, que não engravidasse. Sim, eu vi isso ontem também. Eu vi isso ontem. Pai de santo de candomblé vegano no Twitter. Luíso Nunes, Nigéria. Deixa eu ver o que é que a Nair Lara está me mandando aqui. Vamos ouvir. Espera aí. Hashtags que a galera subiu na internet, e eu queria falar uma coisa. O racismo reverso vai continuar existindo enquanto a maioria dos crimes forem cometidos por pessoas brancas. Joguei a verdade na tua cara. Me desculpa, amigo, mas assim, não sou eu que tô inventando. É número, é estatística, é comprovado. Então é normal que a gente fique com medo, que a gente fique acuado quando vê uma pessoa branca na rua. Isso é da gente, é mecanismo de defesa. Quer ver um exemplo? Um parente teu tá com catapora. Estatisticamente, a nossa defesa vai ficar o quê? Com medo, porque ele vai se coçar. Se ele vai se coçar, ele pode passar você para você passar a se coçar. Os grandes crimes foram cometidos por gente branca, quer ver? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, escravidão, Guerra Civil Russa, guerras napoleônicas, conquista das Américas, Guerra dos 30 anos, as guerras religiosas, as invasões no Afeganistão, nazismo, massacre no Congo, todos os homicídios e torturas e estupros da escravidão, ditadura, Sara e Gaspar Costa Real, várias guerras tudo aí de América Latina, genocídios atuais e etc, que aí a gente vai virar, vai dar o que de vídeo? 2 horas e 44. Então, gente, é normal ter medo de branco. Eu na rua, eu vejo um branco, eu já jogo pro outro lado da calçada, entendeu? Eu já me tremo todo, já tive a gatilho ancestral em mim. É o meu mecanismo de defesa, é a minha memória genética. Ainda bem que eu não tenho porte de arma, porque se branco me para pra perguntar a hora na rua, eu já ia tomar dor tirambaço no peito por causa do susto que eu ia tomar. Eu não sei, entendeu? Vai que ele puxou um bisavô dele. Genial, hein? Luíso Nunes, Nigéria.
Tá postado, né? Aqui no Twitter. Genial, absolutamente genial. Porque saiu uma doida ontem, doida não, uma criminosa, dizendo que é a coisa mais natural do mundo, né? Porque eles são em maioria. Não é verdade, eles não são maioria. Nós temos um mecanismo pessoal inserido em nós dessa repulsa por causa da cor. Então você vê, eu já comentei mais de uma vez isso. Mas nós temos que trabalhar isso de forma incessante. Quer dizer, o bacana lá dentro, lá no grande gabinete, ele está roubando de nós, nos assaltando, nos estuprando mentalmente. Dia e noite nós ainda aplaudimos quando ele fala. Agora, quando a gente vê um negro na rua, como isso? Isso precisa acabar, mas só vai acabar falando. E é verdade. Como ele diz aqui, né? Todas as barbaridades que nós conhecemos da história, quase 100% das barbaridades históricas, foram feitas por brancos. Muito bárbaro isso, muito bom mesmo, sensacional. Depois eu vou ver se passo para o nosso Facebook. Vou ver se passo, né, para o nosso Facebook aqui para o pessoal ter acesso a essa fala desse rapaz sensacional. Eu falei em música e a Maria Lúcia Sampaio veio aqui, né? Euzinho, então. A Palo Seco, composição de Belchior, gravado ao vivo no Teatro Renascença em 1999, com a própria. Se vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas que este desespero é moda em 73, mas ando mesmo descontente. Desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho e de sangue e de América do Sul. Por força deste destino, tango argentino me vai bem melhor que o blues. Sei que assim falando pensas que este desespero é moda em 73, mas quero é que este canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Se você vier me perguntar por onde andei no tempo que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, esperava. Sei que assim falando pensas que este desespero é moda em 73, mas ando mesmo descontente. Desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho e de sangue e de América do Sul. Por força deste destino, tango argentino me vai bem melhor que o blues. Sei que assim falando pensas que este desespero é moda em 73. Eu quero é que este canto torto, feito faca, corte a carne de vocês.
mas quero é que este canto torto, feito faca corte a carne de vocês. A Palo Seco, com a Maria Lúcia Sampaio, aqui ao vivo, gravado ao vivo, no Teatro Renascença, aqui em Porto Alegre, em 1999, arranhando ali com o ano 2000, hein? Espetáculo, violão e arranjo do James Liberato. Muito bom, parabéns, amiga. Gosto tanto de ouvi-la. Isso mesmo, olha só, nós temos 11 horas e 16 minutos, eu estou aqui com o Júlio Quadros para ouvir, mas o pior é que eu perdi a pessoa aqui. O que eu fiz por aqui, senhoras e senhores? Não está aqui. Vocês viram o Vanderlei Silva nos chamando todos os antifascistas de terroristas, de marginais? Tem que deixar o homem trabalhar, o Vanderlei Silva? Não sabe quem é, né? O Vanderlei Silva. É bom nem saber mesmo. Vai pro diabo que carregue ele. Que mais que nós temos aqui? Mais de 34 mil mortes por Covid-19 parece não significar nada para o governo. Segundo o presidente, é o destino. É o destino das pessoas. Não é o destino, porra. É falta de planejamento, incompetência, falta de compromisso com a vida das pessoas. E o mais louco de tudo isso, só tem que ser meio doido para falar assim, é que quem está administrando todo esse genocídio programado são os militares, cara. Mas como é que os militares da ativa não se dão conta que eles estão destruindo a imagem da instituição? Não é para minzinho aqui, para euzinha. É para a história. Eles não têm noção dessa proporção, não. Que eles estão destruindo a imagem das Forças Armadas para a história, não é para mim. Não é para mim. Tudo bem, né? Não gosta mais do Exército, da Marinha da Aeronáutica, eles são capazes até de me dar um prêmio, né? Mas é para a história, é para a história. Nós vivemos... De alguma maneira, nós vivemos como pessoas que nós fazemos parte de uma história. E nós vamos ter filhos, netos, bisnetos, lá no futuro alguém vai escolher. Olha, o Brasil passou na década de 2020, isso e isso, e fez isso, e daí o Brasil aquilo, o Brasil afundou. Quem é que estava lá mandando? Eram as Forças Armadas. Porra, mas como é que o Exército e a Marinha Aeronáutica ainda não caíram em si? Eu estou falando de quem realmente está na ativa. Porque o pessoal de pijama, eu acho que... Tem duas coisas que eu acho que é tipo portal. Estou achando que é uma espécie de portal. É pijama e farda. Vocês repararam que as pessoas que vestem farda, parece que elas se transformam? Então eu estou começando a achar que farda, qualquer tipo de farda, coloca a pessoa numa espécie de egrégora. E a egrégora da polícia tem sido de dar porrada. Vou dar porrada. Sabe, tem um personagem que tinha lá no... Eu não me lembro o nome dele, mas era no Zorra Total, eu acho, né? Vou dar porrada. É o cara que bota uma farda. Ele se acha grandão. Agora eu sou fortão. Olha só o tamanho do meu bíceps. O cérebro é um pedacinho, uma felpa de vassourinha. Nada mais. Mas aqui o Vanderlei Silva, para quem não sabe, ele é bolsonarista. Ele é um lutador brasileiro de MMA. E ele foi atropelado ontem, quando estava andando de bicicleta, caiu, quebrou um pé, uma coisa assim, e ralou todo o rosto. Se não tivesse de capacete de ciclista, ele disse que teria morrido. Pobrezinho. Bizinho dele, né? Então como ele falou no dia anterior a respeito da questão
política, e ele detonou os antifascistas, chamou de terroristas, de marginais, e assim, uma coisa horrorosa que ele fez. Ele foi atropelado e daí ele, pode ter sido alguma coisa, porque eu falei, não, mané, porque tu não sabe andar de bike. E realmente o pessoal não respeita mesmo, né? Quem anda de bike, é uma coisa muito séria. Mas é isso, então, para quem não sabe que é Maria Lúcia, quem é o cara, né? É isso aí. Esse é o cara. Quem conta aqui, quem está falando aqui também é o Ricardo Coelho. O Ricardo Coelho está falando com a gente aqui, mandando uma mensagem. Vamos ouvi-lo. Oi, Bia, bom dia vida, bom dia aos amigos Manaus Altas. O Fábio Assunção, né, o ator, todo mundo conhece, né, uma pessoa conhecida, assim como também é sabido que ele tem problemas aí com drogas, né, com álcool, com drogas. Ele já admitiu publicamente que é dependente químico, né, tu sabe que ele estava dando uma entrevista, fazendo uma live de casa com, acho que foi no programa da Fátima Bernardes, que ele tá fazendo ele passou por uma transformação, né, que eu acho que ele vai fazer uma gravação agora em julho, agosto, a gravar um novo seriado, eu acho, filme, e ele passou por uma transformação aí nesse período onde ele tá, né, de quarentena, onde ele emagreceu 27 quilos, ele tá, assim, com um personal trainer, ele mudou a alimentação, e academia, exercícios, né, e ele tava falando sobre isso, né, e eu tava vendo, e na volta tinha pessoas que estavam vendo também, e começaram já aquela coisa, né, olha, assim, detonar com o Fábio, né, porque eu fiquei pensando, mas por que as pessoas são assim, né, por que as pessoas sempre tendem a extrair aquele lado ruim da pessoa, vão lá, assim, não consegue ver uma pessoa e ver o lado positivo, o cara tá, né, emagreceu 27 quilos, de repente parou com a bebida, parou com as drogas, ele sabe que ele é dependente químico, mas tem gente que eu até gostaria de perguntar pro Dr. Maia amanhã, né, por que a gente tem esse lado mórbido, né, de querer escrafunchar na vida do outro, só esse lado negativo que a pessoa tem, todos nós temos, né, as nossas, como é que se diz, idiosincrasias, né, as nossas, o nosso lado sombra, né, e tem pessoas que fazem questão de ver assim, olha lá o drogado, ele parou teve um comentário assim que eu achei assim, fiquei olhando, fiquei ouvindo assim, até olhei, fiquei olhando para a pessoa, né, que fez esse comentário infeliz. Ele parou de comer porque ele parou com a farinha branca, assim, fazendo alusão à cocaína, né, e agora ele tá magro, mas ele tá velho, sabe? Então, por que a gente é assim? Por que a gente tem essa coisa de sempre espizinhar o outro, de menosprezar o outro, de diminuir o outro, né? Como se a gente fosse assim a última bolacha do pacote, né? A última Coca-Cola do deserto. Então eu fiquei pensando, né, aquelas pessoas ali, eu não sei se elas são ignorantes ou se elas são más, né, ou se elas fazem de propósito, né, e a gente sabe da luta do Fábio, né, que ele tem essa luta, ele teve várias recaídas, ele foi preso, né, e a gente sabe também que ele tem as posições políticas dele bem definidas, né, que ele é um ator global, isso ele deixou bem claro, que ele tem as posições dele são essas, né, e até ele estava falando na live ali, falando com a Fátima, ele abriu um parêntese ele é uma pessoa muito sensível, ele tem assim uma sensibilidade, né, ele parou a conversa com a Fátima, abriu um parênteses para prestar solidariedade à mãe do menino Miguel, né, desse que caiu lá do 9º andar,
ele ficou falando, né, e tal. Então eu até amanhã vou perguntar pro Dr. Maia sobre isso, né, por que a gente tem essa coisa, não sei, tacanha, sabe, essa coisa mórbida, essa coisa perversa, de sempre se dirigir ao outro assim, atacando, menosprezando. A gente não consegue ver, que legal, o cara emagreceu 27 quilos, eu também vou fazer o mesmo, né, que legal, que bom, que legal que ele tá, né, tá se alimentando bem. Eles não tem gente que não consegue ver o lado positivo, né, o lado bom, tá? Então é isso, um abraço, um bom fim de semana. Eu vi, eu tenho um vídeo que o Fábio mandou fazer, que ele fez, né, junto com todo o trabalho que ele desenvolveu desde o início, final do ano passado, e ele realmente, assim, ele fez um trabalho magnífico de cuidar da vida pessoal dele, do trabalho do corpo, fazendo exercícios dirigidos, realmente uma coisa muito bonita. A força de vontade é uma coisa magnífica. Para parar de comer e fazer exercício a gente não tem, né? Mas deveria, olha só, né? Mas isso aí é uma coisa, geralmente a pessoa que faz isso é porque ela sabe o que, como tu disse, né, Ricardo, por que as pessoas são assim, são podres, as pessoas são perversas? É porque é a maneira que a pessoa tem de poder tirar de dentro dela isso. Eu estava falando sobre a farda e o pijama, né, que transformam as pessoas. Parece que as pessoas ficam, sei lá, tem uma coisa que acontece, né, entre militares, então botou pijama, fica retardado, né? Porque começa a falar 40 anos atrás. Eu vi esses dias uma live de dois ex-militares, assim, já aposentados, falando. Os caras estavam falando do mundo de 40 anos atrás. Então, o que eles fizeram? Entraram para dentro do pijama e ficaram loucos? Foi isso? Retardados? Mas vamos falar sobre isso. Depois amanhã provoca o Dr. Maia nesse sentido, né? Olha, saiu de dentro do governo a informação de que foi o Bolsonaro próprio que mandou atrasar os boletins da Covid-19 para evitar os telejornais. E o Gilmar Mendes já tuitou também. O Twitter é genial, né? O Twitter é demais. Ele tuitou faz 2 minutos. Faz 2 minutos aqui, mas aí o Twitter já deu uma renovada bárbara aqui. Ele disse que o governo tem que deixar tudo claro para a imprensa e para todo mundo. Onde é que está aqui? Depois que pula desse jeito aqui, a gente tem que procurar com calma, né? Mas o Gilmar Mendes já deu uma letrinha aqui através do Twitter, dizendo que não pode atrasar para evitar a imprensa, que as informações do governo devem ser absolutamente livres. Totalmente livres, né? Mas dizer isso para o Bolsonaro e dizer, olha, tua trança caiu, é a mesma coisa. O Bolsonaro não tem limite, o Bolsonaro não tem empatia, o Bolsonaro não tem nenhum tipo de sentimento com relação ao outro, a não ser com as coisas imediatas que interessam ele e a família dele. Tá entendendo? Só isso. Nada mais, nada menos do que isso. Ok? Mas a gente pode, claro, porque nós também temos isso. A gente adora uma fofoca, ou não é? A gente adora uma fofoca. Aí faz a gente pensar o seguinte, né? Que a gente precisa realmente prestar atenção nos nossos sentimentos, o que nós estamos fazendo, como é que nós estamos reagindo diante das coisas que estão acontecendo na nossa cabeça. E procurar ter informação. Por exemplo, vou pegar uma informação que tem a ver com a Covid agora, tá? São Paulo tem a mesma população da Argentina, 44 milhões. São Paulo tem 8.500 mortes e 129 mil casos de coronavírus. Agora senta aí. A Argentina tem 600 mortes e 20 mil casos. Eu vou repetir. São Paulo
tem a mesma população da Argentina. Só o estado de São Paulo, 44 milhões de habitantes. São Paulo tem 8.500 mortes pela Covid e 129 mil, quase 130 mil casos de coronavírus, pessoas já infectadas. A Argentina tem 600 mortes, São Paulo tem 8.500. A Argentina tem 20 mil casos de pessoas infectadas, São Paulo tem 129 mil, 130 mil casos. São Paulo saiu da quarentena. A Argentina está nessa posição, com o mesmo número de habitantes, pessoas que são iguais a nós, só que nasceram na Argentina, falam espanhol, castelhano, né? São Paulo saiu da quarentena e a Argentina ampliou por mais 3 semanas. Então a gente tem que prestar atenção e saber de dados para poder conversar com as pessoas e entender tudo aquilo que está acontecendo e principalmente onde é que entram as nossas loucuras, né? E o Brasil está se consolidando como epicentro da Covid. Estão mandando para todo mundo aqui uma petição para pedir o fora Sérgio Camargo. Eu não assino. Sinceramente, o cara vai ficar lá porque ele é uma espécie de avatar do Bolsonaro. O Bolsonaro tem vários avatares. O Weintraub, aquele é um avatar do Bolsonaro. Vai sair agora porque vai ser candidato a prefeito em São Paulo. Segundo eu soube, informações que eu tive, ele sai e vai ser candidato a prefeito de São Paulo. E dizem que ele tem chance de ganhar se o Bolsonaro assim quiser. Não sei. São Paulo é São Paulo, né? Não vai sair por causa da pressão popular. Não tem pressão popular para o Bolsonaro, nem para esse grupo que está no poder. Eles ainda nos manipulam, porque quem faz a pauta todos os dias que nós vamos falar são eles. Eles é que fazem a pauta. Eles é que viram a biruta do aeroporto com o ventinho que vem do helicóptero deles. Aí a gente volta, tu tá indo para uma direção e eles fazem um movimento lá e de repente o pessoal tá indo correndo para outra. Não assino mais nada. Eu tô assim, olha, perdi a caneta. Totalmente perdi a caneta, faz tempo. Mas agora perdi mesmo. Aqui. O Exército, Metrópolis. Colégio Militar de Brasília afasta professor que criticou PMs e fascismo. O Major Cláudio, que dá aulas de geografia, criticou a abordagem da PM durante os protestos no final de semana. O que foi que o Colégio Militar de Brasília fez? Afastou o professor. Quer dizer, é impressionante o que está acontecendo, porque o Exército Brasileiro, ele combateu o fascismo na Itália na Segunda Guerra Mundial, combateu o nazismo, o fascismo, e no Brasil ele está apoiando o Bolsonaro, que é um imitador de Mussolini. Então a gente não entende o que aconteceu. Acho que deve ser porque a maioria desses líderes das Forças Armadas foram para a Escola das Américas. Deve ser por isso, né? Deve ser por isso, não mais nada menos do que isso. Nós temos agora aqui uma mensagem de voz do Gilmar de Canoas. Vamos ouvi-lo? Oi, Beatriz, aqui é Gilmar de Canoas, estou sempre na escuta. E tu comentou sobre que o Brasil está pouco se lixando, o governo está pouco se lixando para essas mortes, mas é claro que sim, sabe por quê? O único motivo é que mais de 80% das vítimas de Covid são velhos, aposentados, que não vão mais receber aposentadoria, e doentes crônicos, que usam o SUS, usam remédios gratuitos, quer dizer, gratuitos em modo, né, porque nada é gratuito. E esse pessoal usa a máquina pública, eles geram despesa, então já são 80% de pessoas que não vão
que não vão ter que o governo não vai ter essa despesa com eles, né? Então é isso daí que eu acho. E o pior é que é bem isso aí, amigos. Então eles estão se livrando de uma vez só de dois entreveros, né? 2 preocupações e 2 gastos para eles. Eles têm que dar dinheiro para banqueiro. O Guedes tem que guardar din-din para dar para os banqueiros, para os magnatas. E ninguém faz nada contra, e os militares que podiam pegar, né? Pegar eles pela orelha e dizer, para com isso. Eles estão ali do lado, balançando as tranças e correndo de um lado para o outro e atrasando a entrega do relatório da Covid diária para alegrar o patrãozinho. General fazendo isso. Oi, general recebendo ordens de um cara que foi quase expulso do exército porque era terrorista, queria jogar bomba dentro do exército, dentro de quartel. General fazendo isso. Cara, como é que tu vai explicar isso no futuro? Agora já está difícil de explicar. Já pensou de ser neta de um general desses? Aí a pessoa pergunta bem, cara, esse cara aqui não era que estava lá na Covid, naquela época lá no passado do Brasil? Mas por que ele não fez nada e tu com cara de pastel, né? Amanhecido. Cara de pastel amanhecido, sem ovo. Não sabe nem o que fazer. Que troço, né? Que troço mesmo. Olha só, o Marco Antônio Júnior, de Santa Cruz do Sul, ele está dizendo, primeira vez participando, mas estou sempre na audiência pelo aplicativo Radiosnet. Minha admiração e parabéns pelo trabalho feito aí. Suas opiniões me ajudam muito a refletir acerca dos fatos diários. Abração fraterno do Marco Antônio Júnior, de Santa Cruz do Sul. Eu fico muito feliz, Marco Antônio, quando eu leio e fico sabendo que as pessoas, através daquilo que a gente fala aqui, que eu falo, as pessoas refletem. Eu não quero que elas pensem como eu, nem que repitam o que eu falei, mas refletir, pensar, dizer, oi, só um pouquinho, por que tem que ser assim? Que coisa boa, fico muito feliz, muito, muito feliz mesmo. Obrigado pela mensagem, né, que justifica o trabalho da gente. Justifica mesmo. Daí a gente fica com vontade, né? Vontade de fazer mais, fazer sempre mais. Eu estou recebendo aqui um material, Saque Quebrando Privilégio Branco. Você sabe o que é privilégio branco? Fomos nos stories do Instagram do Quebrando o Tabu. E aí, tá chegando aqui na nossa praia, né? Vamos ouvi-lo. Ouvir aqui o que falam a respeito do privilégio branco. Deixa só abrir, né? Do Quebrando o Tabu. Que eu não vejo essas coisas, então quem tá me mandando é a Sheila Sampaio, né? Vamos ouvi-la. Eu sou branca. Espera aí que tá abrindo aqui. Só mais um minuto, né? Eu sou branca e curso medicina. Graças às noites mal dormidas, deixar de sair e viajar só para estudar. Nem tudo é privilégio. Deixa eu dizer para vocês que quem está falando é uma mulher negra, muito gorda, extremamente bonita, assim, ó, é a figura. Privilégio branco, Saque Quebrando, tá? Não diz aqui o nome dela. Não, é a Bielo Pereira. É a maravilhosa Bielo Pereira. Não conhecia, por isso que eu estou dizendo para vocês como é o tipo físico dela, porque infelizmente a maioria não pode ver aqui como eu estou vendo, mas vamos ver o conteúdo da mensagem, né? Privilégio, força guerreira. Hello, seja bem-vindo ao serviço de atendimento ao cliente do Quebrando o Tabu. Eu sou a Bielo Pereira e hoje eu vou responder perguntas que você, seguidor do Quebrando o Tabu, mandou pra gente ali no Instagram. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante, que permeia o meu dia a dia e ainda mais porque tem muita gente que acha que ele nem existe. Que é um absurdo, né? Exatamente o que você tá falando, viu, amiga? Então, por isso, o vídeo de hoje vai ser sobre... Dá licença? É sobre isso.
O que é e quais são os privilégios brancos? O privilégio branco é quando você consegue ir no mercado e você nem nota que tem alguém te seguindo. Sabe por quê? Não tem alguém te seguindo. Uma coisa que as pessoas brancas não sabem é que a gente aprende de berço a sempre pegar a notinha e carregar de todo produto que a gente compra. Porque as pessoas sempre podem duvidar se a gente tá roubando aquele produto ou não. O privilégio branco é quando você liga a sua TV e tem várias pessoas iguais a você lá. Olha só, que maravilha. This is what white people get to feel all the time. All the time! O privilégio branco é quando você sai correndo e você não vai ser preso. Porque ninguém vai achar que você fez alguma coisa errada, né? E pessoas brancas que podem estar assistindo isso, vocês podem estar olhando e falando, ué, mas não é normal? Bem, isso é privilégio branco. Eu devo me sentir culpado por ser branco e ter privilégios? Olha, não, né, meu amor? Porque assim, a sociedade foi criada em cima desse privilégio. Você não pode ser culpado por isso, mas você tem como reconhecê-lo e tentar evitá-lo ao máximo. Você não precisa ser culpado. Fazer o quê, né? Nasceu branca, coitada. É isso. Tem como evitar de ser privilegiado? Se a senhora já nasceu branca, como é que vai fazer o quê? Tem como você reconhecer, mas evitar... Não dá, bebê. Vida que segue. Tudo bem você ser privilegiada, mas o que você faz com esse privilégio? É esse o ponto. Como apontar uma situação de privilégio branco? É difícil sendo uma pessoa branca, porque na maioria das vezes é só o seu dia a dia. Agora, se você já reconhece que você tem um privilégio branco, é hora de falar com as suas amigas brancas, não é mesmo? Você vai chegar pra elas e vai falar, mas gente, por que aqui nesse escritório não tem nenhuma outra pessoa preta? Por que aqui, na nossa rodinha de amigo pra ir pro bar, ninguém conhece ninguém que é preto pra poder chamar pra estar aqui? Será que a gente não tá errada? Com certeza. É nesse momento que você usa o seu privilégio pra apontar e fazer uma coisa boa, né, meu amor? E agora, nossa próximo comentário é da Larissa. Será que é a Anitta? Socorro. Mesmo quando a pessoa é pobre, ela deve se sentir privilegiada por ser branca? Sim, porque a questão do privilégio, ele tá na estrutura racial que foi criada na nossa sociedade. O que seria essa estrutura racial? Quando você vê uma pessoa preta, você vai falar de racialidade. Mas quando você vê uma pessoa branca, ela é só um indivíduo. Então, mesmo que você seja uma pessoa branca e pobre, você vai ser privilegiada por ser branca, porque você vai ter acessos, você vai chegar a lugares e ser olhada como um indivíduo, diferentemente de qualquer outra pessoa preta. Por exemplo, se você pega um preto pobre e uma pessoa branca pobre, e as duas estudam direito, e elas vão fazer uma entrevista, quem vai ser escolhido? As pessoas estudam na mesma universidade, elas vão ser escolhidas por assimilação, por proximidade de quem já vai estar lá dentro, porque na maioria das vezes quem já vai estar lá dentro são pessoas brancas, então ele vai escolher a pessoa branca. E as duas pessoas são pobres, elas estão sendo escolhidas literalmente pela imagem delas. É aí que você vê esse privilégio. Ele vai existir independente da sua classe social. Agora nós temos o Otávio. Gente, agora é o cachorro da Anitta que tá perguntando. Sou racista em usufruir desses privilégios? Existe uma questão de você reconhecer o privilégio e querer usar dele para poder se sair na sociedade. E existe uma questão de você reconhecer e lutar contra esse privilégio. E saber usar ele para hackear o sistema, que é chamando outras pessoas pretas, conversando com pessoas brancas para poder aumentar o número de pessoas pretas naquele lugar, entender por que aquilo tá acontecendo. Então você só vai ser racista neste caso, reconhecendo o seu privilégio, se você quiser. Não basta você só não ser racista, você tem que ser antirracista. Como explicar pra alguém que não gosta de histórias sobre privilégio branco? Meu amor, é o dia a dia da boneca. Não precisa nem não gostar de história pra entender que só você sendo branco pisou na rua, o Brasil te abraça. Porque no Brasil não tem racismo, né? É o que a gente ouve. Mas na hora de dar uma oportunidade de confiar em alguém, vamos confiar no branco. Só chegar num rolê, o boy vai escolher quem? O outro boy ou a outra mina branca ou a preta? Vai sempre escolher a branca. Então vamos lá, não precisa nem de história, vamos no dia a dia, vamos escrever essa história. Deveriam parar de classificar pessoas por raça, isso é racismo. Concordo, não vou mentir, mas o problema é, a raça é só pro negro, pro branco não, então quer dizer, fica puxado, né? Eu sou branca e curso medicina, graças às noites mal dormidas, deixar de sair e viajar só pra estudar, nem tudo é privilégio, força guerreira. Eu consigo te entender nessa universidade que o seu pai tem condições de pagar, que deve te dar um carro pra você ir e voltar da universidade, e você não poder ir pra Jurerê no final de semana com as suas amigas. É muito complicado, né? É realmente difícil. Amiga,
talvez não estejamos juntos nessa, né? Fica puxado pra mim. Vamos falar sobre fatos. Quem consegue cursar uma faculdade de medicina é barato? Mesmo sendo uma faculdade pública, essa pessoa vai ter condições de se manter num curso integral? Quantas pessoas pretas se formaram nos últimos cursos de medicina? Onde vivem? Onde estão esses médicos? Hoje, no Quebrando o Tabu. E é isso. Muito obrigada. Sigam Quebrando o Tabu em todas as redes e sigam essa bonecucha aqui, Hello Vielo, com L só. E se você é branco, vamos reconhecer seus privilégios, porque eu tenho mais o que fazer do que ficar parando aqui toda hora pra vir pegar vocês na mãozinha, né? Ai, agora deixa eu voltar que eu tenho muito mais o que fazer, dá licença. Beijo, babies. Muito bom. Genial, absolutamente genial. A gente vai pescando e buscando coisas interessantíssimas que são trazidas aqui pelos nossos amigos, pelos nossos parceiros. E eu só posso, evidentemente, agradecer, não é? O Oscar de Souza Marinho, ele diz o seguinte: bom dia, Manaualtas. Bea, a velharia de pijama dizendo bobagens não é novidade. O problema é que parece que a ingratidão e a estupidez são marcas registradas da direita raivosa brasileira. Tem um sujeito da Polícia Federal que era um ilustre desconhecido até o governador Tarso dar uma oportunidade ao sujeito. Ficou conhecido, acabou no governo federal e hoje esculacha o governador, odeia o PT e se diz Bolsonaro desde criancinha. Pois é. O final dessa gente não é bom, viu? Mas, enfim, demora para chegar no final, né? Demora. A gente sabe que demora e isso é triste. Muito, muito, muito triste, né? Interpretação de que as Forças Armadas são um poder moderador é completamente equivocada, diz Santos Cruz, ex-ministro de Bolsonaro, vê com preocupação alta presença de militares no governo federal. Eu li isso, interpretação aqui do Cruz, né? Mas o Cruz precisou levar um pontapé na bunda para poder chegar a essa conclusão, né? Hein? Fala sério, se ele tivesse ainda poderoso lá no governo do Bolsonaro, ele não ia dizer isso. Ah, fala sério. Ele não ia dizer isso se estivesse lá mandando e desmandando no programa naquele negócio lá que dizem que é governo, né? Ele fez isso porque o filhote do Bolsonaro brigou com ele, o Bolsonaro deu um pontapé no traseiro dele e agora então ele caiu na real, virou a ficha. Caiu a ficha, virou a chave. E se deu conta do que eles botaram lá dentro. Agora, por que não pega um grupo de militares, que sejam militares fora da ativa, que sejam militares que estejam do tipo, já, né, já aposentados e tal, e bota para falar. Ficam falando só aqueles camaradas lá como é que a gente... Aqueles camaradas lá ai meu Deus, do Rio de Janeiro, que são aposentados lá do clube militar, assustador, sabe? Ficam botando só desse jeito. E aí o pessoal que tem um outro tipo de cabeça não faz, não é possível, né? Daí não é possível. Eu fui fazer uma coisa e deu tudo errado no que eu fui fazer aqui. Vamos ver se agora deu. Agora sim. É que às vezes eu estou fazendo uma coisa, estou fazendo 3, 4 ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. E agora, nesse momento, eu estou fazendo uma questão aqui para uma pessoa. Nós temos aqui 11 horas e 49 minutos. Nós temos uma mensagem de voz aqui também, que é do nosso amigo Eri Carlos. Vamos ouvi-lo. Bom dia, Beatriz. Tudo bem? Conhece aquele ditado? Cria cuervos e eles te comerão los ojos? Uhum. Essa, infelizmente, é a noção que temos para as nossas Forças Armadas hoje. Outra coisa, tu viste a notícia sobre a vaquinha? Um abraço. Ele está se referindo à vaquinha da captação dos recursos para o 300 Brasil, né? Teve uma reportagem do Intercept Brasil
e ela foi trancada. Aliás, quase que eu esqueço, gente, a conta do Trump foi cortada pelo Twitter. Depois eu vou procurar mais informações a respeito né? O Dr. Maia nos manda aqui uma mensagem, vamos ouvi-lo. Oi, Beatriz. Já estou bem de novo. Era um problema no canal que deixou a dor muito forte na quarta de noite, na madrugada de quarta. Então, abrindo o canal já tudo melhora. Então, amanhã estou a postos. Só não sei se é às 11 ou às 10. Um abração para ti. Até lá. Então, tá aqui, né? Vamos lá. Então, pois é. Então, é às 10 horas amanhã, doutor Maia. Às 10 horas. Na semana passada eu falei com o Armit e ele só consegue falar com a gente às 10 horas, né? Sábado, quer dizer, sábado de manhã. Mas amanhã conversamos com o Dr. Maia a partir das 10 horas da manhã, pela manhã. O que nós temos aqui? Qual vocês acham deveria ser a punição para quem é da classe A e B e pegou auxílio emergencial? Vocês querem que eu diga uma coisa que vai parecer absurda? Eu acho que não tinha que ter nada, todo mundo tinha que receber. Todo mundo, inclusive classe A e B. Mas não podia dar 1 centavo para banqueiro. Não tinha que continuar pagando a dívida que a gente paga. Porque nós ficamos gritando e brigando por causa de merreca e o governo fica dando trilhões para banqueiro. Isso me deixa sem ar. Inclusive eu li ali que a pessoa que ganha 1.700, uma família que ganha, cada pessoa da família ganha, tem o equivalente a R$1.750, é considerado classe rica. Assim, nós tínhamos que ter para todo mundo. Todo mundo vai receber. Ah, mas vai gastar, não interessa, ele vai sair, vai gastar, vai entrar no mercado. Agora, dá para banqueiro, não. Esse é meu, sabe, eu sou meio psicopata quando eu penso assim, eu acho. Mas eu penso assim. Ah, então, mas o rico vai pegar. Deixa o rico pegar, ele vai gastar, ele vai comprar ali no mercado, ele vai gastar para pagar a prestação do carro, ele vai gastar. Deixa. Eu sei que está errado. Mas entre pagar para banqueiro, entregar trilhões nas mãos dos banqueiros, entregar tudo que a gente tem de riqueza que é nosso, e fazer com que toda a classe média, todo mundo recebe, né? Todo mundo está passando dificuldade mesmo, então recebe. Ah, porque coisa horrorosa, é coisa horrorosa. Se nós estivéssemos todos numa situação normal, agora, nós não poderíamos, isso que tinha que ser o nosso foco de briga, é entregar dinheiro para banqueiro, entregar dinheiro para figurão. Isso é que não podia, mas eles facilitam dia e noite, e nós ficamos brigando por causa de merrequinha. Ai, aquela pessoa lá pegou dinheiro. Tá, pegou dinheiro, tudo bem, então vai gastar lá no mercado, o mercado está dando emprego para alguém, tá tudo bem. Agora, para banqueiro, para figurão, para magnata, só especulador, tem gente que nunca colocou um ovo, mas que ganha bilhões nas bolsas por aí, só especulando. Esses são tratados com todos os privilégios pelos governos. E aí ficamos nós brigando por causa de merrequinha. A vida inteira a gente vai brigar por causa de merreca. Não deveria acontecer. Mas infelizmente é assim que acontece, né? Bolsonaro promete acabar com impostos para a importação de armas. Atenção, Tauros. O tempo de vocês está caindo. Vocês vão desaparecer. A Taurus vai ser engolida pelas internacionais que agora vão chegar na vez do Bolsonaro, né? Em discurso em Águas Lindas de Goiás, Jair Bolsonaro voltou a prometer mudanças na legislação das armas no Brasil. É o Mussolini nos seus dias, né? Mussolini total. E os militares que até hoje ainda se choram quando falam dos pracinhas, os boinas azuis ou boinas verdes que foram lá para
para a Itália, brigaram, muitos morreram, eles choram, estavam naquela luta contra a Itália, agora estão apoiando. Não dá para entender. É de chorar no cantinho, né? Domingo, dólar sai do comércio entre os BRICS. Dólar sai do comércio entre os BRICS. Participação da moeda nos pagamentos entre os países do grupo caiu devido ao fortalecimento do rublo em negociações com Índia e do euro com a China. Moeda norte-americana foi substituída principalmente pelo euro, cuja participação no comércio dentro do grupo cresceu de 8% para 23%. Além disso, no ano passado, 56% dos pagamentos entre Rússia e a Índia foram realizados em rublos. Ah, tá. Isso é uma baita notícia, viu? O velho da Havan pegou os R$600. O Neymar também, as pessoas colocaram, dizem que foi que esses dados deles ficaram... E aí fizeram de propósito, não sei. Eu não sei bem como é que é isso, né? Não entendo muito bem. A dica de um filme bem engraçado aqui. Quem está mandando é a Sheila. Marcos levam fora da namorada. Para dar a volta por cima, ele se reinventa com a ajuda de uma amiga de infância e de um guru da internet. Já assistiu Te Quiero, Imbecil, na Netflix? Tá aqui, né? Dica de um filme engraçado. Como a gente tá chegando no final de semana, então tá aí uma dica legal. Uma dica super legal. Para quem quiser, Te Quiero, Imbecil, tá? Site oficial da Netflix. Eu vou já deixar separado aqui para assistir, porque eu tô precisando ver coisas engraçadas. E curso medicina. Opa. Graças às noites mal. Eu acabei ligando de novo aqui porque tinha que ter tirado, não tirei. É um filme espanhol, diz aqui a Sheila, muito legal. É bom de vez em quando a gente tem, aliás, a gente vai ter que ter um espaço na Manaua para falar sobre esse tipo de coisa também, né, pra gente ter. Hoje à tarde, às 15, ao meio-dia agora, daqui a pouquinho a gente tem comentando comentários, né? Comentando comentários com o Jefferson Sampaio, a Fernanda Donelli. Daqui a pouquinho, é 11h57, então daqui a pouquinho, a 1h da tarde, nós temos o Comentando Comentários com o Jefferson Sampaio e a Fernanda Donelli. Às 15h nós vamos ter o Horizontes. E hoje no Horizontes elas vão falar sobre ser velho, a idade, o idoso. Eu não tenho aqui a chamada, mas é mais ou menos isso. Como é que é envelhecer? Eu acho muito legal. Pessoalmente, eu estou achando muito legal. Muito legal. Fora os aspectos de saúde, né? Que aí tu começa a ter dor aqui, ter dor ali, é um horror. Mas depois que tu começa a administrar e aceita, tu passa, de uma certa maneira, a organizar melhor, né? Mas ser velho nesse país é difícil. Tu viu o que falou o nosso amigo, né? Eles não estão se preocupando porque estão morrendo velhos, estão morrendo doentes. E velho e doente é uma associação quase que inevitável. Dificilmente a gente não tenha essa associação, né? Mas alguém aqui diz assim, ó. Beatriz, nós já temos... Bom dia, Beatriz. Nós já temos um imbecil que gosta de aparecer nos finais de semana. Quem é que está dizendo isso aqui? Deixa eu ver. É o Joaquim. Joaquim... Tem razão, Joaquim. A amiga Helena está falando de estafa. Estafa. Ontem me senti estafada. Mas isso tem muito a ver com essa informação em excesso, viu, Maria Helena? Eu tenho dias que eu estou assim, caindo os pedaços por causa do excesso de informação. Daí eu tenho que desligar tudo e ficar fora do ar, tipo assim, de sábado de tarde até domingo, ali por volta das 6 ou 7 horas da noite. E isso que eu não consigo, porque lá 11 horas da manhã de domingo eu estou dando uma olhada aqui no computador. Mas caso contrário eu faço, né? Gente, estou indo embora, obrigada, muito obrigada.
Não esquece que a 1h nós temos o Comentando Comentários, às 15 horas nós temos o nosso Horizontes, que hoje vai falar sobre a velhice saudável, com a Clá Alencastro. E eu volto amanhã, a partir das 9 horas da manhã, aqui na nossa Rádio Web Manaus. Não esqueçam, Deus está no comando do universo. Olha a diferença. Ele está no comando do universo. Mas tu tem o controle remoto na tua mão, controle remoto da tua vida. É tu que diz que vai, é tu que decide sair, é tu que decide ficar, é tu que decide fazer. Não coloca a culpa em Deus, nem em ninguém. É tu que decide. Um beijo para todos, mesmo assim, um beijo bem estalado para todo mundo e até amanhã.